Olá a todos, balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de fevereiro, ou seja, durante o mês mais pequenino do ano. Não foi um mês nada mau, muito pelo contrário, foi um mês bastante produtivo. No total, cá em casa leram-se 11 obras, eu completei a leitura de 5, o maridinho completou a leitura de 6, apesar de que a sexta ele completou-a já no princípio de março, mas conta como, ou melhor, ele quis contá-la como uma leitura de fevereiro. O filhote não leu nada, não, melhor, ele leu, mas não completou nenhuma leitura porque, começaram assim em força, não é? As provas de ciclismo e a doença é tanta que não há espaço para mais nada. Mas pronto, não vale a pena estar aqui a bater no ceguinho, não é? Que eu estou sempre a bater no ceguinho e ele reclama. Pronto. Falando então das 11 leituras que sim foram feitas cá em casa, e eu desta vez não vou fazer o vídeo, não vou gravar o vídeo como normalmente faço, ou seja, falando primeiro só das minhas, depois falando das do meu marido, porque como vocês vão dar-se conta, nós lemos pelo menos, se não estou enganada, 3 obras em comum durante o mês de fevereiro, e sendo assim eu vou falar das 11 obras sem fazer distinção entre as minhas e as do marido, e quando forem as leituras que nós fizemos em comum, falar-vos-ei daquilo que eu achei, daquilo que ele achou e das notas correspondentes. Antes de falar então dessas leituras concluídas, tenho que falar daquilo que eu tinha programado com tanto entusiasmo para fevereiro e que não aconteceu. É óbvio que eu estou a falar-vos de, se vocês já viram a minha TBR para março, já sabem daquilo que eu estou a falar. Estou a falar-vos basicamente de Os Miseráveis de Victor Hugo. Estava com tanto entusiasmo para levar a cabo em fevereiro esta grande empreitada de mais de 1300 páginas desta obra clássica. Tive que mudar rapidamente de opinião, porque primeiro não houve assim muito tempo disponível para leituras durante o mês de fevereiro, e também porque é um clássico e tem que ser lido com vagar, como se diz cá para cima. Tem que ser lido pausadamente, porque é aquilo que eu estou ou estava habituada a encontrar em clássicos portugueses do século XIX, por exemplo, não é? Há bastante descrição e há também bastante devaneio e digressões que o Vitorzinho gosta de fazer e que às vezes são divagações e devaneios muito, muito interessantes, mas por outro lado há um ou outro devaneio, como por exemplo as páginas que parece que não terminam nunca associadas à Batalha de Waterloo. Eu não sou nada apologista de descrições bélicas, não é? E muito menos bélicas do século XIX. E sendo assim, em fevereiro eu não consegui completar de maneira nenhuma a leitura de Os Miseráveis, nem consegui completar o primeiro volume. Li bastante, li quase o volume todo, li pelo menos para aí até à página 520, já o terminei agora durante o mês de março e já me estou a debruçar no volume 2. Pronto, de resto, tudo aquilo que eu tinha proposto para mim enquanto leituras de fevereiro foram feitas. Também houve uma que eu acrescentei e são dessas então que eu quero falar-vos já a seguir. A primeira obra que eu concluí durante o mês de fevereiro foi aquela que já vinha de janeiro. Foi então Minha Antania, de Willa Cather. É uma obra dos inícios do século XX, de uma autora norte-americana que eu não conhecia, mas que agora, depois de ter lido esta obra, quero continuar a conhecer e muito, porque esta obra encheu-me o coração. Encheu-me o coração porque deu-me ali 3 ou 4 elementos, 3 ou 4 ingredientes de que eu gosto mesmo muito e que já vos vou mencionar a seguir. Estamos então no início do século XIX, estamos nos Estados Unidos, mais propriamente no estado do Nebraska, um estado que naquela altura muito mais indomável era. É um estado onde a rainha e senhora era a natureza, e uma natureza muito indomável, muito agreste, com muito frio durante as estações frias e muito calor durante as estações quentes, e estamos então aqui perante um punhado de gente
maioritariamente vinda da Europa, de países como, por exemplo, a Suécia, ou a Rússia, ou a Dinamarca, ou então daquilo que era o Império Austro-Húngaro, um punhado então de gente que vinha em busca, como toda a gente acho que faz quando vai e quando imigra, vinha em busca de uma vida melhor, mas que teve que labutar muito, muito, muito exaustivamente para encontrar e conseguir essa vida melhor, que não conseguiu logo à partida. E nós temos aqui algumas personagens cujos sonhos de imigração foram por água abaixo, que não conseguiram adaptar-se e não conseguiram resistir a todo aquele lado indomável de uma natureza que lhes ganhou a batalha. E temos, por outro lado, gente que sim, que nunca deixou de lutar e que conseguiu, à custa de muito, muito trabalho, o seu espacinho, ou seja, ganhar terreno àquela natureza que é mesmo indomável e que não verga com muita facilidade. Mas também temos aqui personagens, sobretudo personagens femininas, que apesar de terem e de ainda estarem a lutar contra o estigma da submissão e da inferioridade, aqui neste espaço não pode haver pessoa que não trabalhe lado a lado uma com a outra, sejam homens ou sejam mulheres. E nós temos aqui esta luta, esta labuta sem fim, de sol a sol, que traz os seus frutos à maioria destes imigrantes e que traz os seus frutos, por exemplo, a esta Antania, que vai muito novinha para o estado de Nebraska, que não tem uma vida nada fácil, não só por tudo aquilo que eu já vos disse, mas também por coisas que acontecem dentro da própria família, mas que nunca quebra, nunca verga, nunca desiste e é uma mulher, uma protagonista fantástica que nos aquece o coração e que nos deixa feliz e que nos deixa com aquela sensação de achievement, como se diz em inglês, de que conseguiu de sucesso à base do seu trabalho, à base da sua resiliência, à base do amor que sente à terra. E isto é o que nós temos aqui. Temos, por um lado, um amor à terra que até nós próprios leitores acabamos por devotar, e temos estas personagens às quais também é impossível não devotar um amor, como eu devotei a esta Antania, como eu devotei, por exemplo, à avó do nosso narrador, como eu devotei, por exemplo, à Lena, que é a amiga da Antania, que segue um caminho ligeiramente diferente, mas que consegue alcançar os seus sonhos. É uma obra muito, muito bonita de se ler e é uma obra à qual eu dei o 9 em 10 e que eu recomendo mesmo muito, e agora quero continuar a descobrir esta autora porque sei que com este arranque, aquilo que vier para a frente dela, de certeza absoluta que vai ser muito bom e eu quero mesmo descobrir. A segunda obra que eu li durante o mês de fevereiro foi um regresso ao meu Julinho. Já sabem que eu todos os meses de fevereiro quero regressar a Julinis. O ano passado arranquei este meu projeto muito pessoal com a Morgadinha dos Canaviais e fiquei extasiada com este regresso, passados mais de 20 anos, de certezinha absoluta, quase mais 30. E agora regressei à primeira obra que o Julinho publicou, mais propriamente às Pupilas do Senhor Reitor. E o que é que eu vos posso dizer? Foi um regresso ansiado e foi um regresso que me deixou este sorriso que vocês veem nos lábios, porque o Julinho é mesmo aconchego, é aquele quentinho no coração, é aquela previsibilidade que eu já sei que vou encontrar, já sei que vou encontrar aqui personagens algo estereotipadas, já sei que vou encontrar, como aconteceu com a Morgadinha dos Canaviais, uma aldeia que nós não sabemos exatamente onde está situada, mas que tem todas aquelas personagens tipo de uma aldeia. Nós temos um reitor aqui que é uma personagem central e tudo naquela aldeia gira à volta dele. Temos personagens mais abastadas, como o José das Dornas, temos um João Semana, que é um médico que calcorreia todos aqueles espaços para tentar ajudar quem está a precisar.
temos personagens jovens, temos personagens que são aquelas que gostam de escovilhar a vida alheia, temos mais uma vez, não tão vincada, mas uma crítica à religiosidade exacerbada. E temos depois, claro, os nossos jovens que, por muitos percalços que aconteçam na vida deles, acabam por apaixonar-se e ter no final aquele final feliz que nos deixa sorridentes, por muito previsível que seja. Aliado a isto, temos a linguagem do Julinho, claro que é uma linguagem datada, claro que é uma linguagem bastante clássica, mas temos o Julinho, mais uma vez, a dirigir-se ao leitor, como faz o Vitorzinho nos Miseráveis, que também o faz. Gostei mesmo muito, não gostei tanto como gostei da Morgadinha dos Canaviais, dei-lhe um 9 em 10, mas gostei muito, muito. E como eu gostei tanto, acho que contaminei e contagiei o maridinho, porque ele também quis ler As Pupilas do Sr. Reitor, também gostou e deu-lhe um 9,5, por isso veem, o nosso regresso ao Julinho foi um regresso muito, muito, muito gostoso, muito saboroso, e ainda para mais nesta edição que eu já mostrei da outra vez, mas que mostro mais uma vez, que é ilustrada, que tem então umas aguarelas do pintor Roque Gameiro e que vai nos mostrando cenas da obra e que são, pelo menos eu acho, um complemento muito, muito interessante que esta edição da Guerra e Paz tem, e que foi eu comprei esta edição porque sim, porque gostei do formato da capa e gosto muito destas edições clássicas da Guerra e Paz, mas fui agradavelmente surpreendida com o que está lá dentro, porque eu não sabia, foi uma compra que eu fiz online e gostei mesmo muito, e tudo isto para dizer-vos que o Julinho para mim é uma aposta ganha. A Leonor, que se juntou a mim para ler estas pupilas, já não gostou tanto. Lá está, é preciso gostar da linguagem datada e deste estilo muito de autor clássico do século XIX para nos embrenharmos como deve ser numa leitura como esta. 9 em 10 da minha parte e 9,5 em 10 da parte do maridinho. Continuamos nas leituras lussas, mas desta vez muito mais contemporâneas. Falo-vos de Lado B, de Márcia Balsas. Gosto imenso da Márcia, vocês já sabem disso. Li o ano passado a obra dela, Voar no Quarto Escuro. Mas se vocês querem a minha opinião sincera, apesar de Voar no Quarto Escuro ser um romance e ser bem maior do que isto, porque isto tem que 20 páginas. É aqui que eu acho que a Márcia brilha. É nos contos, nestas histórias curtíssimas, curtíssimas, que eu acho que a Márcia brilha e mostra o seu esplendor máximo, porque é uma autora de que eu gosto mesmo muito, gostava já muito dela quando ela escrevia no seu blog o Planeta Márcia, e esta obra que me foi emprestada pela minha Paulinha foi uma leitura maravilhosa, é uma leitura fantástica, com o estilo da Márcia muito conciso, com frases curtas, mas que nos agarra logo desde o início. E nós temos aqui a história, não vou falar muito porque isto é curtíssimo, não é? Mas temos a história de duas gêmeas e de uma ligação umbilical, literalmente, mas que ao mesmo tempo tem o seu lado muito, muito positivo e tem o seu lado assim sufocante, sobretudo para uma delas, uma das gêmeas. E é esse lado sufocante e umbilical que está aqui muito bem retratado, mas temos aqui apenas o lado de uma das gêmeas, que neste caso é o lado da Isabel. Elas chamam-se Isabel e Isaura, e nós temos apenas o lado da Isabel. E nós chegamos ao final deste conto, que tem um final assombroso, mesmo poderoso, e queremos mesmo muito conhecer o outro lado. E isso é possível, eu só me dei conta disso mais tarde, mas é possível porque eu fiquei logo ali a querer muito quando eu li. É assim, tem uma frase na obra que diz que não há maçã que cortada ao meio se mantenha sã. E é isto que nós temos aqui, porque nós temos esta ligação tão umbilical que de um momento para o outro se corta, mas que nunca se vai manter sã. E mais não digo. E quis-me muito, muito, muito ler o outro lado, o lado que nós podemos considerar o lado A,
que depois encontrei no blog da Márcia, até depois deixo-vos ficar aí embaixo, como é que eu ia dizer, o link para vocês lerem, se quiserem ler o lado B, terem a oportunidade de ler o lado A, que se chama Açúcar, e que é ligeiramente diferente, menos obscuro do que o lado B. E este lado B sempre me trouxe tudo aquilo associado sobretudo aos discos, porque o lado B era sempre aquele lado que nos mostrava canções menos conhecidas, não é? Mas que muitas vezes nos surpreendiam e eram ali, não sei, aquela surpresa boa que nós encontrávamos no lado B, e é isso que nós encontramos aqui, porque o lado A é um lado mais visível, e mesmo lendo o conto Açúcar, que eu considero o lado A, é um lado mais visível, e este é menos conhecido, mais obscuro, mas igualmente surpreendente. Gostei mesmo muito, dei-lhe um 9 em 10, o maridinho também o leu, e deixem-me lá confirmar quanto é que ele lhe deu, também lhe deu um 9 em 10, por isso acho que aquilo que me agradou tanto nesta obra também agradou ao marido, e é uma recomendação que eu vos faço, porque é mesmo muito bom, e se vocês quiserem conhecer a Márcia no seu esplendor, é ler os contos dela, porque eu acho que é aí que ela brilha mesmo muito. Obrigada, Paulinha, pelo empréstimo, adorei. A terceira obra que eu li durante o mês de fevereiro não estava, creio eu, nos meus planos. Foi uma obra que eu trouxe da biblioteca da minha terrinha porque eu não consegui resistir a todo o burburinho que anda à volta dela por aqui, no Booktube e em outros sítios. Falo-vos do primeiro volume de Heartstopper, de Alice Oseman, acho que é assim que se chama a autora. Eu já não tenho a obra, já devolvi à biblioteca da minha terrinha, mas deixo-vos ficar aqui a capa. E aquilo que eu vos posso dizer é aquilo que eu fui encontrando nas opiniões que eu já fui cuscando acerca desta obra. É uma obra que boy meets boy, ou seja, normalmente nós estamos habituados à expressão inglesa boy meets girl, aqui é boy meets boy, nós temos dois adolescentes que se vão envolver e tudo aquilo que nós vamos encontrando nesta obra, que é basicamente banda desenhada, nós vamos percebendo pelos desenhos que são bastante simples e por tudo aquilo que está associado aos pensamentos e às falas das personagens. Vamos regressar à adolescência e àquele lado assim de borboletas no estômago, de coisas, de planos e de ideais e de sonhos que nós fazíamos quando estávamos apaixonados por uma pessoa e essa pessoa ainda não sabia, ou então quando já havia ali que parecia aquele interesse entre uma e a outra pessoa. Aquele prazer imenso que nós retirávamos quando estávamos juntinho dessa pessoa a fazer a maior parvoíce que nós podíamos estar a fazer, ou assim com aquela vontade tremenda de encostar a mão ou de juntar alguma parte do braço ou alguma parte da perna a essa pessoa. É o que nós temos aqui. É um doce ler esta obra e eu quero mesmo muito continuar a ler os próximos volumes. Oxalá que a biblioteca da minha terrinha aposte neles. Eu dei-lhe um 9 em 10, gostei mesmo muito. Já o maridinho também leu. Não se conseguiu contagiar tanto com este lado fofinho e de borboletas no estômago e deu-lhe apenas um 8 em 10. Gostou, mas não gostou de maneira nenhuma tanto como eu gostei, por isso, olhem, vale a pena, lê-se assim num ápice e deixa-nos assim com aquele quentinho e a lembrar tudo aquilo que nós fazíamos quando parvinhos estávamos apaixonados. Olha, é muito bom. 9 em 10 da minha parte, 8 em 10 da parte do maridinho, valeu mesmo muito a pena. A última obra que eu li também não fazia parte dos meus planos, mas como eu estava a ler o Vitorzinho e tinha que senti que tinha que ler outra obra ao mesmo tempo, porque senão eu iria sentir-me pressionada a continuar a ler o Vitorzinho e ao mesmo tempo acho que iria ressentir-me
dessa pressão e tenho a completa certeza que Os Miseráveis, e uma obra tão importante da nossa literatura mundial, não merece que eu me ressinta de algumas coisas e que eu me sinta obrigada a engolir esse ressentimento e a regressar a ele. Não. Então fui fazendo umas pausas e fui lendo ao mesmo tempo outras obras mais leves e retirei das estantes. Brit Marie esteve aqui, de Frederick Backman. Ora, eu já conhecia a Brit Marie da obra A Minha Avó Pede Desculpa. Esta mulher resingona, esta mulher que tem a mania das limpezas, esta mulher que à partida, quando nós a conhecemos, é impossível nós não antipatizarmos com ela, porque ela, como ela própria acaba por confessar, é uma inadaptada em questões sociais, nunca sabe exatamente como reagir face às outras pessoas, aquilo que dizer, e então a primeira impressão que nós temos dela é de que é alguém muito resingona, muito antipática, muito senhora do seu nariz, muito senhora das suas verdades e que não gosta nada que nós contestemos essas verdades, e é essa a primeira impressão que nós vamos ter dela, sobretudo se a conhecermos, e é isso que eu vos aconselho, sobretudo se a conhecermos na obra A Minha Avó Pede Desculpa. Aí também acabamos por perceber que tudo isso é uma capa de proteção que a Brit Marie foi acumulando e ganhando e criando ao longo dos anos. Vamos conhecê-la muito mais aprofundadamente nesta obra e não é possível nós não nos apaixonarmos e não nos rendermos completamente a esta mulher que nesta obra nos mostra verdadeiramente aquilo que nós percebemos na Minha Avó Pede Desculpa. Ela toma uma decisão drástica na vida dela e essa decisão drástica vai fazer com que ela perceba que há muito mais para além daquilo que ela encontrava dentro da sua casa e da sua rotinazinha muito, muito, muito fixa e que achava ela que lhe preenchia os dias e a fazia feliz. Há muito mais a descobrir, há muito preconceito a deitar para trás das costas e nós temos então aqui uma descoberta, uma autodescoberta que a Brit Marie vai fazer, mas ao mesmo tempo uma autodescoberta que vai influenciar e condicionar a descoberta de outras personagens que vão aparecer nesta nova vida da Brit Marie e que me deixaram completamente rendida. Ora, aconteceu aqui nesta obra aquilo que já tinha acontecido com o Uva, que foi a primeira obra que eu li do Frederick Backman e que foi aquela que me deixou completamente rendida a este autor. Aconteceu a mesma coisa aqui e eu ri-me, eu sorri, mas sobretudo eu apaixonei-me e eu chorei compulsivamente em determinadas partes, sobretudo na parte final. Solucei, eu acho que até a minha cama até abanava de eu soluçar tanto, porque, como sabem, eu leio sobretudo à noite, e foi uma leitura muito, muito boa. Foi catártica, porque eu chorei mesmo muito, e o chorar faz muito bem quando eu ando muito cansada, liberta, e trouxe-me aquilo que eu estava a precisar para intercalar com Os Miseráveis. Eu estou completamente apaixonada pela Brit Marie, tal como ainda continuo apaixonada pelo Uva. Só queria, isto para rematar, porque foi um 10 em 10 redondo, foi a melhor leitura que eu fiz em fevereiro. Só para rematar, quero dizer-vos duas coisas. Primeiro vou deixar-vos aí uma imagem daquilo que a Brit Marie me obrigou a fazer, entre aspas, aos meus talheres e à gaveta dos meus talheres, porque agora, Brit Marie, se tu estás aí a ouvir-me, eu já ordenei a gaveta dos talheres como tu dizes que tem que ser. E ao mesmo tempo, Brit Marie, se tu estás aí, quem me dera que tu viesses todas as semanas cá à casa para fazer a limpeza, sobretudo para usar o teu faxine, que eu não sei se é assim que se diz, ou faxine, e limpares aquilo que eu mais odeio limpar na minha casa, que são os vidros. Por isso, Brit Marie, se tu estiveres aí desse lado, anda, querida, anda, todas as semanas, vá, se não for possível todas as semanas, de 15 em 15 dias, anda a limpar os vidros, porque é aquilo que eu mais odeio limpar em casa, e tu, de certeza absoluta, com essa tua
fixação e essa tua mania pela limpeza e por tudo aquilo que dizes na obra, que o teu fascina, o tteu facsine, limpavas-me os vidros e eles ficavam a brilhar durante uma semana ou 15 dias, ok? É um must esta obra, leiam, entendam tudo aquilo que está representado nesta capa e apaixonem-se como eu me apaixonei pela Brit Marie. 10 em 10 e já sabem, conheçam-na, mas se for possível, conheçam-na primeiro na obra A Minha Avó Pede Desculpa, porque faz muito mais sentido. Agora, falta-me só falar daquilo que o meu maridinho também leu durante o mês de fevereiro e que não foi comum àquilo que eu li. Ele começou o mês de fevereiro regressando a Khaled Hosseini e leu O Menino de Cabul. Sim, esta obra já mora cá em casa. Sim, eu ainda não a mostrei. Tenho que fazer um vídeo, já sei, com tudo aquilo que caiu cá em casa desde janeiro, que foram muitas obras. Ele já leu isto e adorou, deu-lhe um 10 em 10, deixou-me mais uma vez com o pulga atrás da orelha e o que é que vocês querem? Há de ser um dia, mas eu sei que vou amar isto como provavelmente vocês que aí desse lado já leram e amaram e como ele também amou. Por isso, há de chegar o momento em que eu leia O Menino de Cabul. Também leu uma obra que caiu cá em casa durante o mês de janeiro e que é de uma autora completamente desconhecida para todos nós. Falo-vos de Cláudia Araújo Teixeira, Uma Vida Assim Assim, mas é uma obra que nos leva aos bairros do Porto e o meu marido, sendo um portuense de gema, que nasceu num bairro e cresceu num bairro, quis mesmo muito conhecer esta história, conhecer esta vida assim assim, visualizar os bairros do Porto que ele conhece bem melhor do que eu, ver algumas coisas que fizeram parte da infância e da juventude dele. Foi um regresso nostálgico a espaços que ele tão bem conhece. Claro que ele não conhece todos, não é? Mas conhece de ouvir falar ou porque são próximos da zona onde ele viveu. Tudo isso foi um regresso nostálgico para ele, mas não foi o regresso assim completamente esperado de que ele estava à espera, porque ele deu-lhe, deixem-me ver, um 9,5. Faltou-lhe ali qualquer coisinha que ele não nos soube explicar muito bem, como de costume, não é? Mas foi uma obra que se lê muito bem, muito rapidamente, tem uma letra grande, vocês veem, é uma obra rápida e que eu estou com muita curiosidade de conhecer, porque lá está, não sou portuense de gema, mas o Porto é uma cidade que está aqui muito, 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 muito no meu coração e que também eu conheço razoavelmente bem e quero mesmo muito conhecer o que está aqui dentro desta obra. Por fim, a última obra que ele leu durante o mês de fevereiro foi um regresso aos clássicos. Não chegou a regressar ao Julinho, ele quis regressar a outro autor clássico português. Falo-vos de Almeida Garrett, que ele já não lia desde o 11º ano, o que também me acontece comigo, porque falo-vos dessa obra que fazia parte do programa do 11º ano, das viagens na minha terra. E como vocês veem, ele leu na edição que era já dele, que está anotada, a caneta, olhem para isto, a caneta, desde que ele foi estudante. Então, regressou às viagens na minha terra. Claro que lhe custaram os primeiros 10 capítulos, porque são aquela parte onde o Almeidazinho viaja até Santarém e vai divagando sobre tudo aquilo que ele vai encontrar nessa viagem, e que eu me recordo perfeitamente que quando dei esta obra, a minha professora de português virou-se para nós e disse: se vocês não quiserem ler os primeiros 10 capítulos, podem avançar, comecem só a partir do capítulo 11. Mas que eu me lembro que na altura li tudo desde o início e amei esses primeiros 10 capítulos, amei esses devaneios todos. Já o maridinho não gosta muito, eu hei de regressar às viagens na minha terra, não sei quando, mas sim hei de regressar, porque fiquei outra vez com a pulga atrás da orelha. Ele leu, gostou, não amou, deixem-me outra vez ir à cábula, e deu-lhe um 9, porque lá está, a parte inicial, os devaneios,
Essa parte assim mais descritiva e que não vai tão ao cerne rapidamente da ação é a parte de que ele menos gostou, mas foi um regresso aos clássicos bastante saboroso para o maridinho e que para ele cumpriu os propósitos e a mim me deixou curiosa e com vontade de voltar ao Garretezito e acompanhá-lo nessa viagem até Santarém, que ele vai tão bem descrevendo nestes primeiros capítulos de Viagens na Minha Terra. E pronto, mais uma vez deixei-vos aqui um vídeo gigantesco, porque para estas obras não fiz nenhum vídeo de opinião, ando preguiçosa, eu sei, tenho que retomar os vídeos de opinião, mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenham visto até ao fim. Se gostaram, digam-me aí em baixo nos comentários, digam aquilo que acharam das nossas leituras de fevereiro, se tiveram alguma em comum connosco. E se não, aquilo que andaram a ler durante o mês de fevereiro e aquilo que nos recomendam sem reservas, porque eu gosto mesmo muito das vossas recomendações. Não se esqueçam disso. Recomendem-nos também obras, porque para mim ou para o meu marido, ou para os dois, como entenderem, são sempre muito bem-vindas essas recomendações, ok? Pronto, já está feito o balanço mensal. Só me falta despedir e vejo-vos então num próximo vídeo. Tchau!